A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Que Deus te abençoe tudo que é teu, que cada vez mais você venha prosperar e crescer na presença de Deus, na graça e no conhecimento, em toda a área financeira, profissional e toda a área da tua vida seja abençoada nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, porque Deus, quando Ele quer abençoar e quer que a gente permaneça na bênção dele, na presença dele, irmão, Deus alerta a gente para a gente não cair em certos laços do inimigo, tá entendendo? Porque nós somos fracos. Deus é quem é forte para nos fortalecer e nos dar sabedoria para a gente vigiar, para não cair nas armadilhas do inimigo. Porque quando você está sendo abençoado, quando você está prosperando, você às vezes está tão entretido de cuidar dos seus negócios e o inimigo está armando um laço por fora para querer te derrubar, para querer tirar aquilo de você. Mas Deus hoje nessa palavra ele vai te orientar e receba em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. Se você é inscrito, fica até o final no vídeo, você também, que no final eu vou estar orando pela tua vida e pela tua família, amém? Então vamos para a palavra, que a palavra é quem dá força para nós continuar lutando, irmão. Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 ao 4 só. Fazer um vídeo, não vou fazer muito comprido não, que é para você entender somente o que Deus está falando com você nessa manhã. Fala sobre o adultério de Davi, tá entendendo? Davi foi um rei que foi muito considerado e respeitado pelo povo de Israel naquela época, mas eu creio, irmão, que Deus faz as coisas para o homem não se engrandecer, tá entendendo? Davi estava muito exaltado pelo povo naquela época, tá entendendo? E eu creio, isso não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Davi estava exaltando o coração dele na presença de Deus. E depois que Deus derrubou Lúcifer do céu, tá entendendo? Porque ele se exaltou lá no céu e queria ser igual a Deus. Deus, a partir daquele momento, começou a observar os homens na terra, tá entendendo, irmão? E quando Deus dá um negócio pra gente, Deus começa a observar o comportamento da gente. Deus começa a observar o nosso coração para onde ele está se inclinando. Glória a Deus. Então você tem que pensar dessa maneira, que Deus te observa, Deus conhece você por dentro e conhece você por fora. Então Deus vai dando riqueza, Deus vai dando condições de você prosperar na vida, mas Deus também vai te observando, vai te monitorando. E antes que você não se exalte, teu coração não se exalte diante de Deus, Deus permite alguma coisa que aconteça para que você não venha, tá entendendo, se perder, porque Deus não quer perder a tua alma. Deus quer te abençoar, quer te prosperar, quer fazer tudo na tua vida, mas ele não quer perder você. Então Davi, eu creio que estava se exaltando. E Deus permitiu essa queda de Davi, porque Davi, ele foi um homem que derrotou gigante, que venceu várias batalhas na presença de Deus, tá entendendo? Mas chegou nesse dia aqui, ó, diz assim, ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e a todos os Israel, para que destruísse os filhos de Amos, e acessasse Raabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Glória a Deus. Você vê que todos os reis saíam para ir guerrear, mas Davi ficou em Jerusalém. Ele mandou Joabe. Ele estava tão convencido que Joabe vencia aquela guerra ali, que Joabe resolvia o problema, que ele não quis nem guerrear, ficou em casa. E foi aí, tá entendendo, que Deus começou a observar o coração de Davi. Porque Davi, ele endureceu o coração, eu creio, naquela hora, para o Espírito Santo de Deus. Porque antes de ele pecar, tá entendendo, ele foi avisado que aquela mulher tinha dono. Que ela era uma mulher de um soldado do exército. E ele não tinha que pegar a mulher do cara e ficar com ela. Porque ele sabia que ela era casada com um soldado dele. Tinha que respeitar o soldado que lutava no exército dele para defender ele e defender a família dele. Ele não tinha que fazer aquilo com o homem, tá entendendo? Por quê? Deus permitiu essas coisas. Deus sabe por que permitiu essas coisas. Porque talvez se Davi não tivesse pecado, Davi até hoje estava sendo adorado como um santo, como uma imagem por aí, tá entendendo? Por estar adorando, idolatrando Davi. Porque até hoje ele é bem falado na Bíblia, é bem conhecido na palavra de Deus e tudo, tá entendendo? Mas foi um homem fraco que pecou. Deus mostrou que o homem não é nada sem ele, tá entendendo? Mas como Deus amava Davi, eu creio que Deus permitiu aquela situação, Deus não deixou Davi morrer e nem perdeu o reinado dele, tá entendendo? Porque Deus, quando ele dá uma coisa para você, ele se garante de tomar conta de você até o fim.
Ele vai com você até o fim no negócio. Ele não desiste de você, ele não troca você e nem vende você, não. Quem vende você é os homens. Os homens te vendem, tá entendendo? Não quer te dar oportunidade, não quer te ajudar, não quer deixar você fazer a vontade de Deus. Mas eu quero saber o que é que esses homens vão fazer no dia que se encontrar com Jesus Cristo. Será que eles vão receber de Deus? Entra, meu filho, e toma posse desse lá eterno aqui. Será que ele vai ter essa bênção de Jesus na vida dele? Essas pessoas que andam atrapalhando a obra de Deus, que andam tentando parar os servos de Deus para não fazer a vontade de Deus, tá entendendo? Porque hoje, irmão, é muita inveja, é muita fraqueza para a pessoa com medo de perder cargo, de perder posição, tá entendendo? Fica derrubando os irmãos dentro da igreja, derrubando as irmãs, não dá oportunidade, é uma com inveja da outra, e Deus não se agrada dessas coisas não, irmão. Deus não se agrada dessas coisas não. Deus deu um dom para cada um de nós fazer a vontade dele. E o que Deus me deu é meu e o que ele te deu para você é teu. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Mesmo não querendo te dar oportunidade, não querendo te ajudar, não querendo fazer você conquistar aquilo que Deus quer que você faça, mas você permanece na presença de Deus, permanece firme, orando, buscando a Deus, se consagrando, porque você sabe que a sua comunhão é com Deus, não é com homem nenhum. Você não tem comunhão com... Você vai na igreja, tem comunhão com a igreja, tudo, mas se a igreja não quiser ter comunhão com você, você tem comunhão com Deus. Você é servo de Deus, é cheio do Espírito Santo, é salvo, é liberto, tá entendendo? Então, você não tem que ter medo de nada. Aí diz assim, ó, no versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista, glória a Deus, tá entendendo? Ele se levantou de tarde, dormiu até meio-dia, tá entendendo? Com a vontade. E quando ele se levantou, ele ficou passeando no terraço do palácio ali. E quando ele olha para frente, tá lá Betseba tomando banho. Não sei como foi que ele viu aquela mulher ali, mas ele viu. Eu acho que ela estava em cima de um lugar alto, assim, se lavando, tomando banho. E ele começou a olhar aquela mulher e se agradou dela. Viu ela e cresceu os olhos na mulher. E a palavra de Deus diz assim, ó. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Elão, e mulher de Uria, o Eteu? Glória a Deus. O rapaz falou, essa mulher é Betseba, tá entendendo? E ela é mulher de Uria, o Eteu. O rapaz que é soldado do exército de Israel. Ele tá na guerra, ele foi pra guerra com Joabe, tá entendendo? E ela é mulher dele. Então ele já não devia nem querer conversa com aquilo mais, porque sabia que a mulher era casada, sabia que a mulher era mulher do soldado, mas não, ele continuou insistindo em querer que aquela mulher viesse até ele, tá entendendo? Porque ele queria conhecer aquela mulher. Então você vê a dureza do coração do homem, do ser humano, tá entendendo? Veja o tempo que ele levou para ele cair. Ele começou a cair quando ele cresceu os olhos na mulher. Depois quis saber quem era aquela mulher. Depois pediu para o camarada buscar aquela mulher e trazer até ele. Veja o pecado como foi se consumando passo a passo. Então a gente não pode, irmão, deixar que o Espírito Santo fale com a gente e a gente endurecer o coração para o Espírito Santo e deixar o pecado governar o nosso coração, a nossa mente não. Por causa de uma pessoa bonita, por causa de um prazer momentâneo ali, você perder toda a comunhão, toda a aproximação que você tem com Deus, toda a liberdade, glória a Deus, você perder com Deus por causa de uma coisa fraca, de uma coisa que você foi fraco todo o tempo no mundo atrás dessas coisas e nunca chegou em canto nenhum. Então você já é casado, tem sua esposa, eu tenho a minha, você tem a sua, então para que a gente vai ficar crescendo os olhos em coisa que não é da gente? Então foi esse o pecado de Davi, tá entendendo? Foi esse o mal de Davi, foi esse, crescer os olhos nas coisas que não é dele. E a gente não pode ficar olhando para o que é dos outros. A gente pode ver na rua, pode ver onde for, deixa para lá, porque a gente sabe que se a gente se envolver com aquilo, a gente vai cair na presença de Deus. E você e nem eu não pode trocar Jesus por nada. Jesus, irmão, não vale a pena ser trocado por nada disso. Por dinheiro, por mulher, por carro, por nada disso, Jesus pode ser trocado. Você não pode vender Jesus, irmão. Então continue firme, continue sendo um homem fiel a Deus, tá entendendo? Confie em Deus.
que Deus é contigo. Se convence e se conforme com aquilo que Deus botou na tua mão, com a tua esposa, com a tua família, com a tua empresa, com o teu negócio, com teus comércios. Seja abençoado nisso aí que Deus botou na tua mão, governa isso aí, permanece firme na presença de Deus, que Deus não quer te perder não, irmão. Deus não quer perder você e nem eu. Então ele alerta a gente para que a gente não venha cair no pecado da prostituição. Aí diz assim no 4, vou terminar no 4. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ele. Já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, tá entendendo? Então você vê aqui que Davi mandou chamar a mulher do rapaz, se deitou com ela, tá entendendo? Estava tomada banho, bonitinha, cheirosinha, ela já tinha se libertado da imundícia que a palavra de Deus fala naquele tempo, quando a mulher está naqueles dias de mulher, tá entendendo? Ela já tinha se libertado daqui, tinha tomado banho, estava... Então, Davi se deitou com ela e depois ela voltou para a casa dela. E ali estava consumado o pecado. Ali estava consumado a queda de Davi e ele não sabia. E ele ainda achou que tinha abafado, que... Tá entendendo? Mas depois, lá na frente, você vai ver Deus mandando Natan ir repreender Davi. É porque fica muito longo se eu for fazer o vídeo aqui e contar todo o detalhe desse adultério de Davi. Mas por que eu estou te falando isso? Porque Deus quer te alertar. Deus te deu empresa, Deus te deu comércio, Deus te deu emprego bom, Deus te deu uma mulher, Deus te deu uma família. Cuidado para o diabo não derrubar você. Cuidado para o diabo não tirar isso de você. Porque enquanto você está preocupado de trabalhar, de lutar, de trazer as coisas para dentro da sua casa, o inimigo está armando um laço para querer te derrubar. Colocando pessoas na tua vista que, para a sua vista, é melhor do que a sua que está em casa, é melhor do que o que é seu, é mentira. O melhor é aquela que está do teu lado, é tua companheira. E quando você está doente, ela cuida de você. Quando você está sofrendo, ela está ali do teu lado chorando com você. Você passou por luta, passou por prova, ela passou com você. Você está aí na bênção, ela está na bênção com você também. Essa é a tua companheira, essa é a tua família, essa é a tua empresa, é o teu comércio que Deus te deu essas coisas. Se conforma com isso aí e não vai querer crescer os olhos em coisa que não é teu, coisa que Deus não te deu, para que você não venha pagar o preço, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, seja abençoado, seja instruído para que você venha ter uma vida boa, uma vida abençoada e bem-sucedida na presença de Deus em todo o tempo da sua vida. Porque o que você é e hoje, você tem que ser hoje, amanhã, depois e até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus e eu vou terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Não deixa que o inimigo venha armar cilada, Pai, armadilha, meu Deus, para querer derrubar ele, para querer destruir aquilo que o Senhor colocou na mão dele, Pai. Toma a vida dele, Pai. Guarda ele por onde ele andar, por onde ele for. É o que eu te peço, meu Pai, nessa manhã, por essa família, por esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.